Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez o Espírito Santo de Deus reúne a família espiritual para estar sentada em torno do Pai, ouvindo, se alimentando, sendo encorajada. A família espiritual, mais uma vez, está aos pés do Pai, do Filho, do Espírito Santo, para celebrar a vitória, a vida, o consolo, a misericórdia e a justiça de Deus. Não foi uma semana fácil para a maioria de nós, como não têm sido fáceis os dias que estamos vivendo. Todos nós, em maior ou em menor escala, estamos enfrentando perdas, dores, sofrimentos, angústias, mas nesse momento, na casa espiritual do Pai, infelizmente ainda não lá no templo, que é a nossa casa física, o nosso endereço físico aqui em Aracaju, ainda não naquele lugar que tem uma simbologia e uma riqueza para a nossa fé. Mas com certeza, nesse instante, cada um de nós constitui uma pedra viva desse edifício vivo que é a Igreja do Senhor e que é o lugar onde a família de Deus se reúne para se alimentar do Pai, para ser fortalecida e encorajada pelo Pai. Que nesse momento você possa se permitir ser acolhido pelo coração de Deus e assim toda a riqueza de afeto, de ternura, de renovo, de paz, de alegria e de gozo desça do coração de Deus para o seu coração. Nós vamos orar, nós vamos suplicar que Deus, a despeito das nossas dores, do nosso luto, da nossa tristeza, faça desse tempo de culto um tempo de renovo e de celebração da vida. Estamos vivos, e enquanto vivos estivermos aqui, é nosso dever, é nossa vocação adorá-lo e celebrá-lo com muita alegria, com muita gratidão. Oremos. Deus de toda graça, nós te louvamos. Nós te agradecemos porque mesmo se arrastando, mesmo aos pedaços, mesmo com o coração muito moído, mesmo que a nossa alma esteja em frangalhos, o Espírito Santo nos recolheu para essa casa espiritual que é a comunhão do povo de Deus. Mesmo, ó Pai, sangrando, precisando de cura, precisando de bálsamo, o Espírito Santo, com suas mãos poderosas, mais uma vez nos ajunta por esse lugar de cura, que é a casa de Deus, que é o ajuntamento do povo de Deus, que é o consolo e a misericórdia da família de Deus. Pai bendito, que o Teu Espírito nesse instante, que nos conhece, que nos sonda, que sabe o tamanho da nossa dor e do nosso sofrimento, possa nos visitar com muito consolo, com muita cura, com muita paz, perdoando os nossos pecados, ministrando perdão para aqueles que nesse instante sofrem porque se sentem culpados, ministrando, ó Deus, cura para aqueles que estão machucados por traumas de toda sorte, ministrando cura para o corpo, para aqueles que estão debilitados fisicamente, ministrando, ó Deus, cura para a psique, para a mente, para aqueles que estão mentalmente esgotados, depressivos, extremamente angustiados. Que haja visitação, que haja cura e que no meio desse ajuntamento espiritual do povo de Deus, ó Pai, haja muita alegria, que no arraial do povo de Deus, que em torno da Tua mesa, comendo do Teu banquete espiritual, ninguém esteja triste, mas todos possam ser visitados pela paz que excede todo entendimento e pelo gozo espiritual que não é desse mundo. Assim oramos, suplicando direção, inspiração e força para te adorar e desde já declarando a beleza da Tua santidade, a riqueza da Tua justiça e o gozo que temos em repousarmos o nosso ser nos braços de um Pai tão terno e tão rico em misericórdia. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, louvemos ao nosso Deus com muita alegria.
dois ou três ou mais, encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero
Santo, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, seu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
É tempo de reconhecermos a abundância e o cuidado de Deus para com as nossas vidas. É tempo de rememorarmos o nosso compromisso com o Senhor, de cuidarmos da sua casa, de cuidarmos da sua missão, contribuindo financeiramente com a sua causa. Deus tem nos visitado com muito amor, com muita misericórdia, e nós retornamos para Ele, tendo gratidão, colocando diante do seu altar um pouco do muito que Ele tem nos dado. Eu não canso de lembrar vocês de que ofertar, dizimar, não é uma troca com Deus. Nós não vamos para a presença do Pai com algum dinheiro, com algum recurso, com alguma doação, tentando provocar generosidade no coração de Deus. Ele é gracioso, Ele é generoso, Ele é abundante, independente do que eu faça, do que eu contribua. Ele cuida de mim, Ele me ama, Ele me acolhe, mesmo que eu não tenha nenhum recurso para ofertar para a sua obra. Esse é o nosso Deus, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus que não retribui. Pelo contrário, Ele vai além do que merecemos, porque em verdade não merecemos nada. Nós, quando temos uma atitude de servi-lo, ou mesmo de ofertar na sua casa, apenas estamos tentando, de maneira muito limitada, de maneira muito frágil e parcial, ser um pouquinho grato por tudo o que Ele tem feito por nós. Aqui na terra, cuidando de nós, sustentando a nossa vida, mas sobretudo nos presenteando com vida eterna, com salvação. Ofertemos com alegria, cuidemos da causa de Deus, já que não podemos fazer nada por Ele, porque Ele de nada precisa, mas a sua causa depende da generosidade e do apoio de cada um de nós. Ofertemos com alegria. Sempre faço a ressalva de que dizimar, ofertar, não deve implicar em uma perda de dignidade. Se você deixará de comer, de se vestir, de prover teto e remédio, não faça. Deus sabe do seu coração, Deus compreende as suas limitações e continuará a lhe sustentar, mesmo que você não tenha condição de contribuir com a sua causa. Que Deus nos abençoe e multiplique em nosso coração a sua generosidade. Amém. Se faz presente aqui, onde a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo
sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Nós vivemos a era dos coaches. Multiplicam-se aqueles que se propõem a trazer sabedoria, conhecimento, direção, instrução para pessoas ávidas por se encontrarem na vida sentimental, na vida profissional, na vida relacional. Existem pessoas que vendem verdadeiras cartilhas de felicidade e existem outras pessoas que compram com muita avidez e pagam caro para receberem fórmulas mágicas de felicidade e de direção para suas vidas. Nós, cristãos, todavia, temos um privilégio muito santo. Nós acessamos a fonte mais suprema e mais sublime de sabedoria, que é o coração de Deus. Que nessa noite você tenha muita reverência, muita gratidão e muita atenção a esse momento que Deus nos proporciona ao nos visitar, trazendo graciosamente revelação diretamente do seu coração para as nossas vidas. Façamos nesse instante a leitura de 2 Coríntios, da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, os versos 9 e 10. O tema que nós vamos refletir nesse encontro é o sofrimento e o negacionismo. Façamos a leitura das Sagradas Escrituras. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Existe uma palavra e um comportamento que estão muito em voga, que se tornaram muito comuns em nossos dias. Essa palavra e esse comportamento é o negacionismo. Negacionismo nada mais é que a negação da realidade factual. Negacionista é aquele indivíduo que rejeita os fatos da realidade, mesmo que eles estejam ali, muito explícitos, muito estampados diante dos seus olhos. Este comportamento negacionista pode ter pelo menos 3 causas. A primeira delas seria a desinformação técnica, ou seja, a falta de conhecimento científico. Pessoas que não acessam um conhecimento mais sofisticado, mais elaborado, não conseguem ler a realidade à sua volta e acaba por negar, por rejeitar, acaba aí por um caminho mais simplista que não consegue abarcar alguns fatos que estão postos na sociedade. Esse negacionismo por falta de conhecimento técnico tem como exemplo contemporâneo o negacionismo da forma do planeta Terra. Alguns que nunca estudaram astronomia, nunca estudaram astrofísica, nunca mergulharam no estudo do universo, afirmam categoricamente que a Terra é plana. Fundamentado em quê? Em nada. Em desinformação. Se houvesse um estudo, uma preocupação de investigar mais cientificamente, de se valer dos textos, das formulações científicas sobre o planeta Terra, esse indivíduo concluiria fatalmente, inevitavelmente, que a Terra é redonda. Esse é um caso de negacionismo por falta de conhecimento técnico, científico, por ignorar aquilo que a ciência já consolidou enquanto conhecimento. Outra causa de negacionismo é a desonestidade intelectual. Tem pessoas que acessam as informações, tem pessoas que conhecem os dados da realidade, mas preferem negar por conveniência, para tirar vantagem econômica, para tirar vantagem ideológica, política. Mais recentemente, nesse período de pandemia, nós tivemos um exemplo claro disso. Os empresários, muitos deles homens instruídos, que detêm um bom conhecimento, que sabiam que essa pandemia não se tratava de uma infecçãozinha qualquer, mas se tratava de algo muito sério que poderia ceifar muitas vidas, mas para preservar os seus negócios preferiram alardear que não cabia o fechamento do comércio, que não cabia a suspensão das atividades econômicas, porque mais importante era salvar os negócios.
Isso é desonestidade intelectual. São pessoas que conhecem, que sabem a gravidade das coisas, mas preferem negar para tirar proveito, para levar vantagem. A terceira causa do negacionismo, e é sobre esta que nós vamos nos debruçar nessa reflexão, é o negacionismo que tem como fonte, que tem como causa, a fuga de uma realidade eivada de sofrimento. A terceira causa do negacionismo é o sofrimento que produz naquele indivíduo um desejo de fugir daquilo que naquele instante, naquela etapa da sua vida, é cheio de dor, de tristeza. Esse negacionismo, enquanto fuga da realidade, se dá porque as pessoas, sob a pressão do sofrimento, impactadas pelo trauma do sofrimento, preferem criar um universo paralelo, um mundo fictício, um mundo de ilusões, onde aqueles elementos que estão machucando não estão presentes. Podemos exemplificar esse negacionismo que parte de uma fuga da realidade falando do luto. Não é incomum que pessoas que perderam um ente querido de maneira trágica, repentina, abrupta, neguem que aquele seu ente querido morreu. Essa pessoa continua a viver como se a pessoa amada ainda estivesse aqui na Terra. Isso é fruto desse sofrimento, dessa dor intensa, desse trauma terrível, de um luto que não está bem elaborado, de uma dor que dilacera o coração e faz com que ela prefira entender que não. Aquele ente querido tão amado, de memórias tão lindas, está ali ainda. Outro exemplo seria pessoas que tiveram perdas financeiras muito radicais, que foram demitidas, que tiveram que baixar muito abruptamente, muito repentinamente o seu padrão de vida, mas se negam. Continuam a contrair dívidas, continuam a frequentar os mesmos lugares, a comprar as mesmas coisas, não tem mais dinheiro, a renda familiar não permite, mas aquele indivíduo, nessa realidade que ele criou, nessa fantasia que ele vive, ele acha que ainda tem aquele potencial econômico, aquele poder de compra, que ele ainda tem aquele emprego, ele ainda tem aquela renda. É o negacionismo a partir dessa negação de que o patamar financeiro e econômico mudou. Há de se enfrentar isso, há de se adaptar a esse novo tempo. Mas tem muitos que não aceitam e fogem dessa realidade de sofrimento que é viver com menos. Outra fuga que leva o indivíduo ao negacionismo da realidade é a questão relacional, as rupturas relacionais, os desgastes relacionais que são negados. Aquele esposo, aquela esposa que já não vive mais de uma maneira tão íntima, que não tem mais aquele relacionamento tão rico de cumplicidade, mas continua a fingir que está tudo igual, que não houve um afastamento, que não houve um esfriamento, que não houve uma perda de vínculo com o seu parceiro e com a sua parceira, ou com os filhos, ou com os pais, ou com amigos muito queridos que por razões e circunstâncias da vida se afastaram, houveram quebras de relacionamento, enfim. Tem gente que nega essa realidade de que os relacionamentos e os vínculos não são mais os mesmos e continua a viver fingindo e ignorando o fato de que é preciso tratar, é preciso conversar, é preciso sentar, é preciso discutir, é preciso trazer para a mesa as situações que aconteceram e que eventualmente deram causa a uma ruptura, a uma quebra. Mas muitos negam isso. Não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, eu e meu marido e minha esposa estamos a mil maravilhas, e no Instagram as fotos continuam a ser muito afetivas, muito bonitas. São formas de você negar a realidade porque você não quer enfrentar esse sofrimento, o sofrimento de que o seu vínculo com aquela pessoa, que a sua renda, que a presença daquele ente querido que era tão cara e tão rica para você já não é mais possível porque ela morreu. Há também uma outra fuga da realidade causada pelo sofrimento, que é a fuga de realidades espirituais. E nós vamos conversar sobre isso nessa noite. Pessoas que, sob sofrimento, foram muito impactadas porque passaram por uma dor muito intensa, também tendem com muita frequência, no meio dessa tormenta, dessa provação, a negarem pelo menos 3 realidades espirituais.
A primeira delas é a realidade espiritual de que a fé em Jesus não nos poupa de sofrimentos. Tem pessoas que rejeitam essa realidade espiritual de que caminhar com Jesus pode sim implicar em sofrer. Sofrer por amor a Ele, sofrer porque nós estamos localizados, estamos postos nesse mundo mal que jaz no maligno. O próprio Jesus afirmou isso aos seus discípulos lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33, quando diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é uma realidade espiritual. Quando nós nos curvamos diante de Jesus, quando nós reconhecemos Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós não somos automaticamente transportados para uma redoma, para uma bolha, onde nenhum mal, onde nenhuma tristeza, nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma perda nos atingirá. Segundo Jesus, as aflições do mundo podem sim chegar à nossa casa, à nossa vida, ao nosso coração, mas temos que nos alimentar da esperança de que Ele venceu tudo isso e é poderoso para nos capacitar a vencer essas aflições, a superar estas aflições, a vivenciar as perdas, as dores, os sofrimentos, sem que isso implique numa perda da sanidade mental, numa perda da fé, numa perda da alegria de viver. Ele foi vencedor, ele foi atormentado, ele foi perseguido, ele foi injustiçado, ele passou por um julgamento absolutamente injusto, ele foi açoitado, ele foi crucificado, ele foi humilhado. Mesmo antes do seu martírio, mesmo antes da sua paixão, na sua vida mais cotidiana, ele era alvo de mentiras. Os religiosos da época tentando pegá-lo num descumprimento da lei, tentando pegá-lo numa postura que fosse afrontosa à lei, levantavam falsos contra ele, chamavam ele de filho de Belzebu, insinuavam que ele era, digamos, parte de um sistema maligno, que ele vinha da parte do mal. Jesus sofreu muitas perseguições. Jesus foi, como alguém que era pobre, vítima da miséria, inclusive, vítima da opressão que o Império Romano impunha e que os religiosos, os políticos de Israel eram coniventes. Jesus vivenciou tudo isso e foi vitorioso. Vitorioso porque em nenhum momento perdeu sua dignidade, em nenhum momento negociou a sua integridade. Vitorioso porque em nenhum momento ele perdeu aquela fé, aquela relação linda que ele tinha com o Pai. Apenas na cruz, naquele momento em que ele tomou sobre si todos os nossos pecados, ele disse: Pai, por que me abandonaste? Segundo os teólogos, eu já disse isso para vocês, quando Cristo toma sobre si os nossos pecados e ele se faz pecado por nós, houve uma impossibilidade do Pai ter comunhão com o Filho ali. E por uma fração de segundo, Jesus se viu solitário na cruz, abandonado na cruz pelos nossos pecados. Mas em nenhum outro instante Jesus cogitou a possibilidade do Pai tê-lo abandonado, do Pai estar negligenciando o cuidado com ele. Jesus foi vitorioso porque ninguém conseguiu roubar, ninguém conseguiu tirar dele, ninguém conseguiu degradar dentro dele os princípios, os valores do reino de Deus, do reino que ele veio plantar aqui na terra. Por mais que tentassem corrompê-lo, por mais que tentassem desmotivá-lo a viver os valores do reino, ele viveu intensamente, ele é vitorioso, ele diz: vocês vão ser afligidos por dores, por sofrimentos, perdas materiais, perdas afetivas, perseguições. O status social de vocês em algum momento pode ser atingido. Ao invés de serem benquistos, ao invés de serem bem aceitos, serão em outros momentos bastante mal vistos, porque são meus discípulos, porque são seguidores de Jesus de Nazaré. Mas bem-aventurados, felizes são vocês todas as vezes que forem perseguidos por amor ao meu nome.
essa verdade, essa realidade espiritual, ela não pode ser negada porque eu estou sofrendo, ela não pode ser negada a fim de criar uma teologia, uma visão bíblica e espiritual diferente do que Cristo está nos ensinando. Tem crente que quando está passando por provação, começa a proferir frases assim muito triunfalistas. Não, eu não vou sofrer, eu não estou sofrendo, eu não estou passando por nada, eu sou filho do rei, nada me atinge, nada é capaz de me derrubar, nada é capaz de me colocar no pó. Quando em verdade, sim, muitos homens e mulheres de Deus, inclusive existe registro nas Sagradas Escrituras, passaram por dores e perdas terríveis e foram para o pó. E Deus, naquela situação de extrema fragilidade, de fraqueza, os visitou com graça, com misericórdia. No texto que nós lemos inicialmente, o apóstolo Paulo disse, olha, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Ou seja, ele vivenciava isso. E Paulo não é o primeiro a experimentar toda sorte de provação, de obstáculo, de barreira, de forças contrárias. Outros servos de Deus enfrentaram isso e entenderam que isso não era incompatível com servir a Deus. Isso não era algo que não desse para harmonizar com a fé no Deus que se revelou em Jesus Cristo. Porque o próprio Cristo sofreu. O próprio Cristo foi martirizado. Então ser cristão implica muitas vezes sofrer por amor a Cristo, ou mesmo em decorrência do simples fato de estarmos num mundo que é desajustado. Um mundo que tem forças desajustadas, existem injustiças de toda sorte, existe uma presença do mal, uma potestade, existe um governo que é maligno, que se estabelece, que se entrama nos tecidos sociais e faz com que a nossa existência aqui seja marcada por dores, por perdas. Existem situações muito imprevisíveis que também impõem sofrimento ao ser humano, e tudo isso não pode ser negado. É preciso ser aceito. É preciso que nós tenhamos clareza de que faz parte da caminhada cristã os desertos. Existe um propósito pedagógico. O nosso Deus é Pai. E os pais, eles entendem que em algum momento o filho e a filha precisa passar por uma dor. Precisa cair para aprender a se levantar. Precisa cair para aprender que alguns limites devem ser respeitados. Precisa cair para aprender que as mãos paternas, as mãos maternas, sempre estarão ali, próximas, disponíveis para levantar, para socorrer, para amparar, para afagar, para consolar. O cristianismo não tem nenhuma incompatibilidade com o sofrimento. Ah, mas eu não consigo acreditar que Deus seja bom se Ele me permite sofrer. Para alguns cristãos, crer em Jesus requer que Ele me livre e me poupe de absolutamente toda forma de dor. É óbvio que ninguém gosta de sofrer. Gostar de sofrer é patológico. Se eu sinto de algum modo um desejo que coisas ruins aconteçam comigo, se eu vivo nessa terra sempre ansiando que alguma coisa muito trágica aconteça comigo, eu tenho uma enfermidade. Eu tenho uma necessidade de me vitimizar, eu tenho uma necessidade, não sei, de viver ali no chão, na lona. Existe algo patológico que precisa ser investigado dentro de mim. É óbvio que todos querem viver uma vida de paz, uma vida onde há uma constância de tranquilidade, de serenidade. Mas não é assim que funciona a caminhada aqui na Terra. Coisas ruins acontecem a pessoas boas. Coisas trágicas chegam nas famílias que não semearam, que não plantaram nada de ruim para que pudessem colher situações e momentos tão difíceis. O cristianismo não pode ser para nós que temos maturidade esse salvo-conduto
onde nós caminhamos sempre com esse documento. Eu sou cristão, eu sou filho de Deus. Olha, sofrimento, provação, deserto, dor, noite escura, noite angustiante, não venha para cima de mim não, que eu tenho esse salvo-conduto. Não, nós vamos transitar por lugares muito áridos, muitas vezes conduzidos pela mão do próprio Deus. Não podemos negar o fato teológico, bíblico, de que o nosso Deus governa soberanamente e nada que aconteça em nossas vidas acontece sem antes passar pela mão, pelo crivo, pelo governo de Deus. E se Ele permitiu? Se Ele permitiu, temos que confiar, temos que crer de todo o coração que existe um propósito muito sublime, ainda que muito incompreensível ao meu coração. O negacionismo espiritual dessa realidade de que a fé em Jesus não me poupa do sofrimento vai me jogar necessariamente num tipo de fé muito frágil. Uma fé que está suportada, sustentada por algumas declarações muito rasas. Sou filho do rei, eu sou filho do dono do ouro e da prata, nunca vou passar por qualquer tipo de privação, porque o meu Deus é dono de toda a riqueza. O meu pai, Ele me cuida, Ele me põe no colo, Ele não vai me deixar cair jamais. Não. Em alguns momentos os tropeços virão, em alguns momentos as privações acontecerão e nós teremos que, em meio a essas realidades adversas, enfrentando, conscientes da adversidade, aprender com Deus, segurar na mão de Deus, se socorrer no amor e na misericórdia de Deus. Tem um bocado de crente aí que tem uma fé bem fragilzinha, sustentada por um fiozinho assim, que a qualquer momento pode se romper, porque não entende que nós somos muito amados de Deus, nós somos muito preciosos para Deus em qualquer circunstância, mesmo no dia pior, no dia mais trágico, no dia de ruína, quando aparentemente o nosso mundo está desabando, o nosso Deus está conosco. E essa fé que precisa de ver eu com o meu Deus no pináculo do templo, no ponto mais alto do templo, no ponto alto da terra, triunfando, no pódio, no primeiro lugar do pódio o tempo todo, essa fé que precisa que o meu Deus sempre me dê a medalha de ouro, que eu seja campeão, que eu seja o maioral naquele momento, para que eu creia que de fato Deus me ama, para que eu creia que de fato Deus está comigo. Se eu preciso que Deus fique me mimando o tempo todo para crer que Ele é meu Deus, o meu Senhor, o meu pastor, o meu Redentor, essa fé é frágil. Essa fé não vai sobreviver. Essa fé é negacionista. Essa fé nega a realidade de que homens e mulheres muito valorosos morreram por Jesus, sofreram por Jesus, foram perseguidos por Jesus, foram açoitados por Jesus, a exemplo do próprio Jesus, que por fidelidade aos planos do Pai se entregou na cruz. Então não seja um negacionista. Se um dia você estiver na pior, confesse isso para Deus. Deus, eu não posso dizer outra coisa para o Senhor que não o fato, a realidade de que não tem alimento na minha despensa, eu não tenho saúde nesse momento, eu não tenho saúde física, eu não tenho saúde mental, eu não tenho nesse momento capacidade resolutiva. Essa confissão de fraqueza que Paulo faz tão belamente no texto que nós fizemos leitura, é algo muito rico do ponto de vista espiritual, é algo muito poderoso do ponto de vista espiritual. Paulo entendeu isso e fez dessa realidade espiritual uma arma com a qual ele podia lutar. Ele dizia, quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque em verdade o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu não preciso ficar negando que eu sou fraco, que eu sou vulnerável. Eu não preciso ficar me fazendo de fortão, porque é justamente quando eu confesso, não por vitimismo, não por preguiça de lutar, não porque naquele momento eu estou querendo terceirizar as minhas lutas.
Não é uma forma de terceirizar as suas lutas, as suas demandas, não. É reconhecimento mesmo. É dizer, pelo menos nesse momento, Pai, eu não tenho condição. Se o Senhor me levantar, me fortalecer, se o Senhor me nutrir, se o Senhor me colocar numa posição um pouco mais fortalecida, eu vou para o enfrentamento, a gente vai junto, mas nesse momento me carrega. Nesse momento me põe nos braços, nesse momento me ampara. Essa confissão ela é poderosa e Paulo aprendeu. E ele não ficava lutando com o seu ego, ele não ficava tentando remendar o seu ego, se sentindo um super-homem, se sentindo alguém que ainda podia pousar de poderoso. Pelo contrário, diante de situações que a realidade gritava, Paulo, você nesse momento nada pode fazer. Paulo, você está de mãos atadas. Paulo, você está preso. Paulo, você está encarcerado. Paulo, nesse momento, você tem que depender de Deus, da misericórdia de Deus. Ele aprendeu que é nesses momentos, em especial, não que Deus não se manifeste em dias comuns, em dias de paz, em dias onde há bonança, mas em especial, nesses momentos de fraqueza extrema, o poder de Deus nos reconstrói de dentro para fora de uma maneira sobrenatural. O negacionismo causado pelo sofrimento faz com que a gente ouça sermões e afirmações triunfalistas de crentes que querem pousar de muito poderosos, de muito revestimento, de muita santidade, quando lá por dentro as pessoas estão destruídas. A psique, as emoções, a saúde, os relacionamentos, a própria espiritualidade está em frangalho, mas por fora é aquela voz impostada, empolada, é aquela falsa santidade, aquele falso moralismo. Às vezes o indivíduo já está lá por dentro com os seus princípios e valores muito degradados, a sua mente já está muito atingida pelo mundanismo, inclusive, está muito atingida por uma cultura perversa de ódio, de raiva ou de depravação, mas por fora é aquela aparência de um crente inabalável, que tem uma postura moral irreparável, que tem uma força, que tem uma retidão, que tem uma firmeza, que tem uma perseverança. Em verdade, aquele indivíduo há muito tempo está cambaleando, ou mesmo está se arrastando, ou mesmo está no fundo do poço, e falta uma confissão. A confissão que Paulo fez: Senhor, eu sou muito fraco. E eu não estou dizendo isso para lhe comover, eu não estou lhe dizendo isso por vitimismo, é uma constatação da minha realidade. Eu sou muito fraco e eu preciso de um revestimento do Senhor. Existe uma segunda realidade espiritual que o sofrimento por vezes nos faz negar, que é a realidade espiritual de que caminhar com Deus é uma experiência repleta de mistérios. Os crentes, eles amam ser donos da razão. Eles têm uma tendência a querer traduzir racionalmente tudo o que está acontecendo. Eu entendo perfeitamente, eu sou muito sábio, eu sei que o que está acontecendo comigo é por isso, por aquilo outro, quando na realidade caminhar com Deus é um grande mistério. Em alguns momentos a gente tem que entender o que o apóstolo Paulo quis dizer quando escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 13:12, ao afirmar: porque agora vemos como em espelho, por espelho, não diretamente, obscuramente, ou seja, é uma imagem que a gente tem de Deus, dos seus mistérios, do que Ele pretende fazer, que é meio obscura. Mas então, na glória, veremos face a face. Agora, conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Essa é uma realidade espiritual que, por vezes, os crentes negam diante do sofrimento. Não, eu estou sofrendo, mas é por isso, e cria uma equação lógica de causa e efeito. E, meus irmãos, não poucas vezes na vida, a gente vai estar passando por uma dor e por um sofrimento que não tem explicação. A gente precisa simplesmente entender que faz parte dos mistérios do ser de Deus e dos planos de Deus.
Eu repito, existe sim, aqui e acolá, algo que nós colhemos que é fruto de uma semeadura ruim. Você não foi muito, digamos assim, sábio nas escolhas, você negligenciou algumas coisas na sua vida e a certa altura você está colhendo o resultado. Eu poderia exemplificar isso com a minha saúde. Eu negligenciei a minha saúde e hoje eu passo por alguns problemas de saúde. Eu deixei de me cuidar integralmente, física e mentalmente, e hoje eu preciso retomar o cuidado da minha saúde física e mental. Então, hoje eu tenho plena clareza que alguns elementos desajustados no meu corpo e na minha mente foi por negligência anterior. Mas tem situações que não pode ser atribuída a uma causa específica, a uma semeadura específica, uma semente ruim que foi lançada na terra. É mistério. O que dizer para uma mãe que a certa altura descobre um tipo de câncer raríssimo no seu filhinho? Ou mesmo um adulto que tem assim, uma disciplina de exercício, de boa alimentação, e lá pelas tantas ele é diagnosticado com uma doença rara. Ou mesmo alguém que está aí dirigindo o seu carro prudentemente, seguindo as leis de trânsito, e repentinamente um outro veículo colide e há um acidente e aquela vida assim tão cheia de potencial é ceifada. A vida e a caminhada com Deus é marcada pelo mistério. E essa realidade espiritual não pode ser negada. Eu preciso, em vários momentos da minha vida, caminhar por fé. E caminhar por fé é justamente se entregar, se deleitar na vontade de Deus, mesmo sem entendê-la, mesmo sem elaborá-la, mesmo sem racionalizá-la. E a gente precisa aplicar isso à nossa vida e aplicar à vida do outro. É muito assim leviano quando alguém chega para outra pessoa que passou por uma perda assim inexplicável, aquele tipo de perda que é brutal, e você começa a criar uma narrativa, você começa a querer vender para a pessoa uma explicação lógica e às vezes muito simplista. O outro ouve aquilo na sua dor, às vezes não responde por educação, mas lá dentro de si conclui: que pessoa tola, que pessoa insensível. Ela não consegue perceber que o que eu estou vivendo não pode ser traduzido em uma frase de efeito. A vida é misteriosa, a caminhada com Deus é misteriosa. Deus é justo, mas nem sempre eu entendo a sua justiça. Deus é misericordioso, mas nem sempre eu entendo o modo como Ele manifesta misericórdia em circunstâncias da minha vida, de pessoas que eu amo. O nosso Deus intervém. O nosso Deus não é um Deus que está sentado lá no céu, assistindo, contemplando a humanidade se debater aqui embaixo. Ele é um Deus presente, Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco. Mas eu nem sempre entendo os critérios que Ele utiliza para intervir numa certa situação e não intervir em outra situação, eu não entendo. Mas a minha fé nesse Deus que é mistério deve me fazer repousar na sua bondade, na certeza da sua bondade. Alguns, negando essa realidade de que Deus é mistério, criam explicações muito fajutas. Cria uma lógica de retribuição, por exemplo, uma teologia, uma explicação teológica bíblica muito fajuta, muito pobre. É a tal da retribuição. Vocês podem lembrar daquele texto onde Jesus, caminhando com os discípulos, passa por um cego de nascença e os discípulos perguntam: quem pecou para que ele nascesse cego? De quem que é a culpa? Deus retribuiu ao mal, ao pecado, que ele ou que os seus pais cometeram. Essa é uma explicação nefasta. Se o nosso Deus fosse de fato retribuir os nossos atos aqui na terra com proporcionalidade, se Deus fosse proporcional, se Deus fosse
colocar em justa medida o que eu faço e o que eu mereço, eu teria sido consumido pelos meus pecados, pelas minhas maldades há muitos anos. Talvez nem nascido eu tivesse. Diz o salmista que eu nasci em pecado e em pecado a minha mãe me concebeu. É uma explicação que não vale a pena você tentar articular para entender o seu sofrimento e para explicar o sofrimento do outro. É melhor, é mais honesto, é mais agradável ao coração de Deus que você tenha uma atitude de fé. A fé nos mistérios de Deus, a fé de que mesmo sem entender, a fé de que mesmo que eu não consiga contemplar, porque me é obscuro, porque como disse Paulo, eu ainda vejo por espelho, eu vejo de modo parcial, eu mais sou conhecido de Deus do que propriamente eu conheço Deus. Essa é uma verdade fantástica. Deus nos conhece infinitamente mais do que propriamente nós conhecemos Deus. É melhor render-se à nossa limitação cognitiva, à nossa limitação de compreensão, até mesmo espiritual das coisas, e dizer, é um mistério diante do qual eu me rendo. E se Deus não fosse mistério, ele não era Deus, ele não seria Deus. Se nós pudéssemos compreender tudo sobre Deus, tal qual um cientista pega uma partícula, uma célula do nosso corpo, coloca no microscópio e faz ali uma análise detalhada, se Deus fosse passivo de ser estudado, de ser apreendido na sua totalidade, ele não era Deus. Ele é Deus justamente porque ele é eterno. Ele não tem começo e nem fim. Ele não cabe em nenhum lugar. Não tem caixinha teológica, lógica, racional que caiba a Deus e seus desígnios. E se queremos caminhar com Ele, essa realidade espiritual não pode ser negada. O meu Deus é mistério. Em muitos momentos eu não vou conseguir elaborar racionalmente o porquê das coisas. E é nesse instante que a minha fé é exigida. É nesse momento que aquilo que eu chamo de fé precisa ser praticado. Que é crer, se entregar, se deleitar no cuidado de Deus. O nosso Deus, já disse o mestre, é como o vento. Ele sopra para onde quer e quando quer. E nós? Nós devemos ser uma folhinha seca. Parece muito pouco, mas é muito. Parece humilhante, mas é honrado. Ser uma mera folhinha seca, aquela folhinha seca que se desgruda, se desconecta do caule e fica sendo levada pelo vento. Se a gente simplesmente se permitir ser conduzido por Deus, por seus mistérios, Ele vai nos conduzir sempre para o bom e reto caminho. Ele vai nos conduzir sempre para os mananciais de águas tranquilas. Às vezes nós queremos ficar grudados no nosso ego controlador, ao invés de ser essa folhinha seca que se permite ser conduzida e levada pelos sopros do vento do Espírito. Nós preferimos ser uma folha aparentemente muito cheia de seiva, de vida, mas conectada no tronco do ego. No tronco do ego. Se permita ser mais livre a partir do mistério de Deus. Essa dimensão misteriosa de Deus nos põe numa dimensão de fé muito livre, onde eu não preciso mais de ficar criando regrinha, explicação lógica, teológica para crer. Eu superei essa etapa muito limitada, essa etapa muito reduzida da relação com Deus, onde eu preciso entendê-lo para amá-lo. Eu preciso sistematizá-lo do ponto de vista mais racional e cognitivo possível para amá-lo. Eu não preciso mais entender Deus, eu não preciso mais racionalizar Deus, eu simplesmente me permito ser amado por Deus, porque Deus mistério me acolhe, o Deus misterioso me ama, deu provas, manifestou, revelou, iluminou o suficiente a minha compreensão para que eu cresça que Ele me ama e que Ele tem um pacto comigo. Ele tem uma aliança comigo. E não serão circunstâncias, não serão situações adversas de sofrimento que me fará negar essa realidade espiritual,
que esse mistério que eu não consigo abraçar, mas que me abraça, esse mistério que eu não consigo entender, mas me entende, ele está caminhando comigo, ele pactuou comigo, ele é comigo. E por fim, meus irmãos, existe uma terceira realidade espiritual que não pode ser negada quando eu estou sofrendo intensamente. É a realidade de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, sempre, em qualquer circunstância. É a realidade espiritual de que eu não posso condicionar a bondade, a retidão, a integridade do caráter e dos planos de Deus. Em qualquer circunstância, em qualquer momento, Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso e os seus planos são perfeitos e devem ser agradáveis a mim. O apóstolo Paulo também registrou essa verdade escrevendo aos Romanos, e isso está lá no Romanos 12:2, quando ele diz: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos a vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Paulo entende que a nossa mente não pode estar presa aos parâmetros desse mundo, não pode estar presa às lógicas desse mundo. Do contrário, nós vamos prescindir, abrir mão de estar vivendo e desfrutando dos planos de Deus, da vontade de Deus, que é muito boa e é muito perfeita e é muito agradável. Quando a gente avalia, julga, isso já é absurdo, mas muitos, nos seus momentos de dor e sofrimento, se acham no direito de julgar Deus por critérios e por uma mentalidade, por uma lógica muito terrena. Nós acabamos por nos perder e nos perder de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável porque Ele consegue compreender, Ele consegue visualizar, Ele consegue alcançar realidades muito distantes que os nossos olhos limitados não podem alcançar. Nós olhamos para um universo, para uma circunferência muito limitada, para um raio muito limitado de visão. Mas Deus, Ele vê tudo consumado. Antes da fundação do mundo, Deus já contempla na sua mente inigualável, na sua mente que é algo assim incompreensível ao ser humano. A mente de Deus é de uma grandeza, é de uma perfeição, é de um poder que a nossa compreensão humana não alcança. E nessa mente formidável de Deus, tudo está consumado. Ele me vê sofrendo aqui e agora, Ele me vê chorando aqui e agora, mas Ele já me percebe, Ele já me contempla absolutamente redimido, glorificado, pleno de paz e de justiça. A mente de Deus opera no plano da eternidade. Nós estamos aqui olhando para o Cronos, essa etapa de tempo, essa parcela de tempo que é hoje. O meu sofrimento, a minha dor, as minhas perdas, o impacto que determinadas situações está causando na minha vida em termos de dor, de angústia, mas a nossa parcela de compreensão não se compara a esse olhar infinito de Deus, esse olhar eterno de Deus. Então temos que nos deleitar nessa realidade espiritual. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, porque a visão, o coração de Deus abarca e abrange a minha existência na sua totalidade. Eu estou muito preocupado com aquele bem de consumo que eu não posso comprar, com aquele conforto que eu perdi. Eu estou muito preocupado com um vínculo relacional que infelizmente se desfez, e Deus está vendo a totalidade da minha existência, Deus está contemplando a totalidade do meu ser e trabalhando para que eu evolua, para que eu cada vez mais amadureça, cada vez mais seja o tipo de filho de Deus, de discípulo ou discípula de Jesus que eu tenho potencial para ser. É temerário condicionar a bondade de Deus. A gente, quando era criança, pegava aquele trevozinho e ficava brincando, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Não dá para brincar de bem me quer e mal me quer com Deus. Não dá para ficar condicionando o afeto, o cuidado de Deus à pauta do dia, às dores do dia, à realidade de sofrimento do dia. Eu preciso crer nessa realidade espiritual,
de que os planos de Deus para mim têm peso de glória, conseguem suplantar as minhas dores momentâneas e provisórias. O apóstolo Paulo chama as suas provações de leves e momentâneas. Por que ele chama de leve e momentânea? Porque qualquer dor, qualquer sofrimento é por enquanto. E qualquer dor e qualquer sofrimento não tem o peso da glória de Deus sobre nossas vidas. Isso sim pesa sobre nós. Isso sim traz densidade, traz sentido e traz significado sobre as nossas vidas. A glória, a presença do Eterno em nós e em nosso derredor. Muita gente, movido por sofrimento, começa a negar a bondade de Deus. Aqueles questionamentos clássicos: se Ele é bom, por que Ele permitiu? Se Ele é justo, por que eu estou passando por esse perrengue? Eu não posso condicionar o caráter de Deus. No ponto anterior, nós falamos sobre o mistério, a capacidade de não compreender, a incapacidade de compreender os desígnios de Deus. E nesse ponto, eu trago a vocês essa outra realidade. Essa fé inabalável, essa fé muito sólida nos atributos de Deus, a sua bondade, a sua justiça, os chamados atributos morais de Deus, a sua bondade, a sua justiça, a sua retidão, a sua misericórdia, a sua graça. Deus não condiciona o seu amor por nós. O seu amor é incondicional. Ele não olha para nós, nos avalia pelo dia e diz assim: hoje eu quero ser pai do Rodrigo, hoje eu quero ser o Deus do Rodrigo. Não. De igual modo, eu não posso olhar para o meu Deus e dizer: hoje eu quero que o Senhor seja meu pai, hoje eu quero que o Senhor seja o meu Deus, hoje, Jesus, o Senhor será meu mestre. Não, todos os dias, bons e maus, os planos dele é perfeito, são perfeitos, são agradáveis. Se assim a nossa fé for, nós com certeza iremos passar por essa terra enfrentando o sofrimento, as realidades de dor, mas cheios de uma esperança, cheios de um revestimento do alto que é incompreensível às pessoas que estão em nosso derredor. É a famosa paz que excede todo o entendimento. É aquela alegria que não vem, que não advém das circunstâncias. É um gozo espiritual inexplicável. Alguns cristãos, às vezes, são interpretados como loucos. Olha, esse fulano aí, esse irmão aí, esse crente aí tá louco. Sofreu demais, coitado. De tanto sofrer, ficou louco. Fica aí dando glória a Deus. Fica aí rendendo graças a Deus no meio de uma tragédia. É louco. Não. É a nossa fé. A fé que nos faz tomar posse de realidades espirituais que alguns diante do sofrimento negam e nós tomamos posse como bênção. Que Deus nos abençoe, que nós possamos, à semelhança de Paulo, reconhecer que somos vulneráveis. Paulo disse: olha, eu sou vulnerável, eu vou ser perseguido, eu vou sofrer toda sorte de perseguição, vou passar por injúrias, vou ter necessidades, angústias, por amor a Jesus inclusive. Mas quando eu sou fraco é que eu sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Que Deus nos abençoe e que o sofrimento não faça de você um negacionista. Que você reconheça as realidades que estão à sua volta, que você não fuja da realidade, não crie mundo de fantasias, mas que você possa tomar posse das realidades espirituais. Jesus é seu Senhor mesmo nos dias de sofrimento. Não há incompatibilidade com isso. Aflições virão, mas Ele venceu o mundo e nós venceremos com Ele. Você possa tomar posse da realidade espiritual de que caminhar com Deus é uma experiência repleta de mistérios. É uma experiência eivada de mistérios. Nem sempre você conseguirá explicar, mas mesmo sem entender, o Espírito lhe convencerá. O Espírito testemunhará e testificará internamente de que Deus é bom, é o seu Deus e o pacto não foi quebrado. E se você tomar posse da realidade de que os planos de Deus são sempre bons, perfeitos, você irá aprender, crescer e amadurecer no meio das provas. Ao invés de lutar contra o vento, ao invés de tentar nadar contra a correnteza, você vai se permitir ser conduzido pela vontade do Eterno, até que Ele faça cessar a dor, o sofrimento
e diante dos seus olhos revele o propósito. Até que, depois de uma noite de muito choro, pela manhã ele enxugue as suas lágrimas e ele lhe ensine a sorrir de novo. Porque sorrir é sempre uma aprendizagem. Ter gozo é sempre uma aprendizagem. Ontem eu sabia sorrir, ontem eu sabia ter gozo, mas depois de algumas coisas que aconteceram, eu tive que reaprender a sorrir, a ter gozo, apesar das circunstâncias. Que Deus lhe abençoe e nos fortaleça na fé em Jesus Cristo de Nazaré, hoje e sempre. Amém e amém. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
chegamos ao fim de mais um encontro para adoração litúrgica ao nosso Deus. A nossa vocação de sermos verdadeiros adoradores se estende para a vida. A vida é um grande altar onde nós devemos adorar e celebrar o nosso Deus com as nossas características particulares, com a nossa personalidade, com os nossos afetos, com os nossos sentimentos, com os nossos gestos, com as nossas decisões, com as nossas posturas. Que você, integralmente, seja uma expressão de louvor ao nome de Deus aqui na terra. E que, sobretudo, os sofrimentos, as dores, as dificuldades não apaguem o brilho de Jesus em sua vida. Que, pelo contrário, em meio às dores, ao sofrimento, às angústias, às provações, a luz de Jesus brilhe mais e mais em você. E assim o mundo veja que sofremos como qualquer pessoa, passamos por lutas como qualquer pessoa, mas passamos por todas essas dificuldades, amparados, iluminados pela graça de Deus. Sejamos despedidos pela bênção apostólica, para que sejamos fiéis testemunhas, para que sejamos luz neste mundo mau. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre a IPI de Aracaju, comunidade de fé que tem a missão sublime de iluminar esse mundo mau de sofrimento e de dores, com a verdade de que Deus nos ama e cuida de nós. Que essa bênção esteja sobre a nossa igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Meus amados irmãos, o nosso retorno para as atividades presenciais está cada vez mais próximo. Existe uma reforma em curso no nosso templo para que quando retornarmos, a nossa casa, a casa de Deus, esteja mais apta para que possamos cultuar, celebrar e evangelizar por meio de transmissão. Nós estamos cuidando do templo para que ele esteja mais apto para a transmissão dos cultos e assim a palavra de Deus seja também disponibilizada pela internet. Tenha paciência, acompanhe o dia a dia dessa reforma, o progresso desse nosso retorno por meio das nossas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no WhatsApp da igreja, mande uma mensagem para o WhatsApp da igreja. Adicione o número da igreja no seu WhatsApp. O nosso número é 3215-4490. Se você adicionar e mandar uma mensagem, a gente vai adicionar você na nossa lista de transmissão e sempre que tiver notícia, atualização, você recebe. Também, inscreva-se no nosso Instagram, siga o perfil da igreja no Instagram. Se você não é inscrito aqui no YouTube, siga para que você sempre seja notificado dos cultos e das atividades no YouTube. Acompanhe a nossa igreja provisoriamente no mundo virtual, porque em breve, com a graça de Deus, estaremos juntos lá no templo, fisicamente, presencialmente, abençoando a obra de Deus aqui na terra, adorando a Deus e glorificando o nome de Deus. Que Deus nos abençoe, fique em casa, saia para suas missões, sempre muito confiante no poder e na misericórdia de Deus. Saiba sempre, Ele é conosco, hoje e sempre. Amém e amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como luz
Senhor.